Existem histórias que nos fazem questionar os limites do ser humano. Histórias que provam que, quando tudo o que resta é a vontade de viver, somos capazes de feitos inacreditáveis. E entre todas elas, poucas são tão impressionantes quanto a de Mauro Prosperi, o homem que andou por dias no deserto do Saara, lutando contra o impossível. Essa não é apenas uma história de sobrevivência. É uma lição sobre a força da mente humana. Em 1994, Mauro Prosperi, um policial italiano e atleta experiente de 39 anos, decidiu encarar a Maratón des Sables. Essa não é uma corrida qualquer. É uma ultramaratona de 6 dias, atravessando o deserto do Saara, sob um calor de quase 50 graus. Os próprios competidores a chamam de a Corrida da Morte. Mas Mauro estava preparado. Ele treinou por meses e se sentia confiante. No 4º dia de competição, tudo corria bem, até que o deserto decidiu mudar as regras do jogo. Do nada, uma tempestade de areia gigantesca engoliu os corredores. A visibilidade caiu para zero. A areia cortava a pele como lâminas, e o vento era tão forte que era impossível se orientar. Mauro tentou seguir em frente, mas em poucos minutos ele se perdeu do grupo. Quando a tempestade finalmente passou, horas depois, o cenário era outro. As marcas da trilha tinham sumido. As dunas haviam mudado de lugar. E Mauro estava completamente sozinho, cercado por um oceano de areia que se estendia até o horizonte. Ele ainda acreditava que encontraria o caminho de volta. Mal sabia ele que seu verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Mauro começou a caminhar, usando o sol como guia, acreditando que estava indo na direção certa. Mas o deserto é traiçoeiro. Cada duna é idêntica à anterior, cada passo é um esforço imenso, e a noção de distância simplesmente desaparece. Ele andou o dia inteiro e não viu absolutamente ninguém. Quando a noite chegou e a temperatura despencou para perto de zero, a ficha caiu. Ele estava perdido. Sua comida era pouca. Sua água, quase no fim. Mesmo assim, com a determinação de um atleta, ele continuou. Depois de 2 dias vagando sem rumo, Mauro encontrou um pequeno santuário abandonado no meio do nada. Era um abrigo, uma sombra no meio daquele inferno. Ele pensou que aquele seria seu túmulo. Esgotado e sem esperança, ele chegou a considerar desistir. Mas algo dentro dele, uma força primitiva, o instinto de sobrevivência, não permitiu. Ele precisava lutar. Para não desidratar, ele começou a beber a própria urina. Para se alimentar, caçou os morcegos que viviam no teto do santuário e bebeu seu sangue. Cada ato era desesperado, mas era um ato de vida. Ele estava se recusando a morrer. Mas os dias passavam, e a solidão era esmagadora. Ele caminhava sem direção, suportando um calor brutal durante o dia e um frio congelante durante a noite. A fome era uma dor constante. Seus lábios racharam e sangravam. Seus pés estavam em carne viva. E então chegou o momento mais sombrio. Esgotado física e mentalmente, Mauro acreditou que não conseguiria mais. Ele pegou um canivete e cortou os pulsos. Escreveu uma última mensagem para a esposa e os filhos. E deitou-se, esperando o fim. Mas o destino tinha outros planos. No dia seguinte, ele acordou. Vivo. O sangue havia coagulado por causa da desidratação. O sol da manhã bateu em seu rosto. E naquele momento, ele entendeu aquilo como um sinal. Ele não deveria morrer ali. Com a última centelha de força que lhe restava, Mauro se levantou e decidiu tentar mais uma vez. Ele voltou a caminhar. Duna após duna, quilômetro após quilômetro. Sem saber, ele já tinha se afastado mais de 300 quilômetros da rota original da corrida. Ele estava indo cada vez mais fundo no deserto. E então, depois de uma caminhada que parecia infinita, ele viu algo no horizonte. Não era uma miragem. Era uma pequena tenda, com algumas cabras ao redor. Eram nômades. Mauro desabou no chão, incapaz de dar mais um passo. Ele estava irreconhecível. Havia perdido mais de 15 quilos. Estava completamente desidratado, queimado pelo sol e delirando. As meninas que o encontraram correram para buscar ajuda. Elas o levaram para seu acampamento, deram-lhe água e leite de cabra e chamaram as autoridades.
Após 9 dias desaparecido, Mauro Prosperi foi resgatado. Ele estava vivo. Quando chegou ao hospital, os médicos disseram que sua sobrevivência era estatisticamente impossível. Ninguém deveria sobreviver tanto tempo naquelas condições. Ele perdeu parte da memória, sofreu danos sérios nos rins e levou meses para se recuperar. Seu corpo quase se desintegrou, mas sua mente nunca desistiu. Mauro se tornou um símbolo mundial de resiliência e força mental. E quando perguntaram por que ele não desistiu, por que continuou lutando mesmo depois de tentar tirar a própria vida, sua resposta foi simples. Porque eu queria voltar para casa, para minha família. E a história não termina aí. Anos depois, recuperado, Mauro Prosperi voltou ao Saara. Ele se inscreveu novamente na Marathon des Sables. E desta vez, ele completou a mesma ultramaratona que quase o matou. Algumas pessoas sobrevivem ao impossível. Mauro Prosperi não apenas sobreviveu, ele venceu o impossível e voltou para encará-lo de frente. Uma prova de que não importa o tamanho do deserto, a vontade de viver sempre pode ser maior. Essa história incrível nos mostra o poder que existe dentro de cada um de nós. Obrigado por assistir. Se você se inspirou na jornada de Mauro, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias de superação.